Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, para um assunto que vai mexer com você. Você não está praticando exercício físico? Você está ganhando peso? Todo mês você está engordando um pouquinho mais? Aquele cinto ali que você usa, já tem que fazer um outro buraco ali? Meus amigos, o assunto parece brincadeira, mas o assunto é muito sério. Porque ele vai comprometer a sua qualidade de vida naquele momento da vida que você pode curtir a vida. Porque você já trabalhou, você já teve os seus filhos, já de repente está chegando os seus netos, e aí você vai ter que cuidar da sua saúde, vai ter que tratar da sua doença. Então chamo a sua atenção para essa entrevista hoje com um dos médicos mais renomados do Brasil, o Dr. Ben Schmidt, e nós vamos falar da importância de você recuperar a massa muscular e da importância de você não engordar. Dr. Beni, seja muito bem-vindo. O senhor está voltando de uma viagem internacional e parece que o senhor fez um comparativo com a população da Europa, da América Central, com o povo brasileiro. O povo brasileiro está acima do peso, Dr. Beni? Infelizmente, eu fiquei muito impressionado, porque eu sou bastante brasileiro, né? A coisa que eu mais gosto na viagem é quando eu volto para o Brasil, né, Fernando? Então, eu já bravei isso, eu terminei palestras com essa frase. O mais legal de viajar é voltar para o Brasil. Mas nós estamos acima do peso, muito por causa da mídia, né? A mídia televisiva, tudo que é ofertado, e a maneira como é ofertado, com o poder que tem a mídia televisiva, né? Eu acho que isso influenciou muito na nutrição, né? das crianças. Nós temos crianças obesas, né? Acho. Mais do que eu via, vamos supor, há 50 anos atrás, vai. Tem mais criança gorda do que há meio século atrás. Deixa eu pensar para ver se isso é verdade. Desculpe, telespectador. Vamos pensar, lembrar. Eu acho, Fernando, que a obesidade realmente aumentou muito no Brasil. E eu fui até o México, né? Primeiro, depois fui para a França, e vi as pessoas em comparação com nós, brasileiros, porque há uns 20, 30 anos atrás, o brasileiro era magro, atlético, e o americano que estava acima do peso, que era obeso, né? Por exemplo, na faculdade onde eu cheguei a ministrar aulas, né? Fui professor lá de Neuromuscular Disease, eu vi pessoas com mais de 250 quilos, né? Dentro da Columbia University. Mas o que acontece, doutor Beni? As pessoas pararam de fazer exercício. Fernando, faz assim com a mãozinha, Fernando, faz assim com a mãozinha. Fernando, esse é o tamanho do seu coração, Fernando. Olha aqui, olha o tamanho do nosso coração. Imagina o cara de 250 quilos, Fernando. Como é que a coisinha dessa, entendeu? Vai poder dar a movimentação sanguínea para, entendeu? Não é bom para a saúde a obesidade, né? Mas isso foi naquela época. Agora o brasileiro está mais obeso. E parece que o americano emagreceu. Eu vi na França, realmente fiquei impressionado. Muito difícil achar uma francesa obesa. E eu chamei a atenção da minha esposa, né? E ela achou a mesma coisa, viu, telespectador? Eu vou dar um alerta para o Brasil. Tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está comendo e não abusar dos doces, né? Tentar se controlar na quantidade e na qualidade da alimentação. Acho que esse é o plano perfeito, ouro, de vida boa, qualidade de vida, entendeu, Fernando? Para viver mais tempo. O doutor Beni, quem começa a comer mais, ficar acima do peso, né, que é ficar um pouquinho mais gordo, consequentemente vai perdendo massa muscular e isso vai complicando a qualidade de vida dele? Olha, perde a massa muscular secundariamente, porque ele ficando mais obeso, ele vai se mexer menos.
ele vai ter uma atividade física sempre menor. A obesidade limita a movimentação, enquanto que a massa muscular é justamente ao contrário, ela aumenta a vida, ao que você faz durante a vida. Você não tem um dia calmo, né? Por exemplo, hoje um dia seria um dia calmo para qualquer pessoa hoje. Está frio, não tem sol aqui em São Paulo. Poxa, eu já andei com a Patrícia com o cachorro até quase lá a Faria Lima. Eu moro aqui em cima, no Jardim, então já andei, já voltei. Fiz um pouquinho de peso, porque não tinha sol, não estava bom para correr na rua. E agora estou aqui com vocês, Fernando. E de tarde deve ter algum compromisso que eu esqueci qual que é, mas deve ter alguma coisa. Então, fazer é homenagear ao próprio Criador, estar de bem com Deus. Aí você tem que, Fernando, você tem que aproveitar todo momento da tua vida. Como baita agora jornalista, com todo o sucesso que você teve na sua vida, que você relata com orgulho, você tem que aproveitar isso e ir evoluindo cada vez mais. E aproveitar que está magro, vai estar sempre magro. Né? Isso irrita os telespectadores que não são. Porque você é pior que a minha mulher, Fernando Betec. Porque a Patrícia, Fernando, ela come chocolate e ela não engorda. É a genética, né? Queima É tudo. A genética. Isso irrita as mulheres. Tem mulher que engorda com vento. Não pode, é verdade, João. O professor João é minha testemunha aqui. A mulher não comeu nada e engorda com vento. Agora, doutor Beni, tem uma questão muito importante que eu gostaria que você explorasse aqui, fizesse uma reflexão. E quando você perde a massa muscular, que é essa que fica aparente aqui para as pessoas, mas também tem a questão interna, né, da circulação, daquela musculatura lisa dos vasos também. Acaba afetando isso também, doutor? Isso, Fernando. Tem outro tipo de músculo que as pessoas não pensam nele. Nem os médicos pensam nele. Porque os médicos, infelizmente, hoje no Brasil, todo médico é formado com uma fraca anatomia patológica. Os maiores patologistas do Brasil morreram em menos de 50 anos. Né? A começar por Walter Edgar Maffei, da Santa Casa, o maior patologista brasileiro de todos os tempos, mas faleceu Niceu Michalani, da Paulista Antihospitaria, faleceu o titular, agora que fugiu o nome lá da USP, e juro que eu não estou fazendo isso de sacanagem com meus amigos aí da USP, mas acho que o Thales de Brito, acho que faleceu, acabei de me lembrar o nome dele. Então, sabe, Fernando, os médicos do Brasil, nas melhores universidades, perderam aquelas pessoas que eram sensacionais patologistas. E a base da medicina, Fernando, é a anatomia patológica. Não é... A clínica é soberana, mas a base da clínica tem que ser sempre pela anatomia patológica, entendeu, Fernando? É muito importante ter. No Brasil, hoje, nós temos... Não sobrou um patologista que eu possa citar aqui, pelo menos que eu me lembre, que é igual nesse nível dos quais, perdão, eu falei agora. Vamos em frente com os exercícios físicos? E para recuperar massa magra, é exercício mesmo. É o quê? É correr, levantar peso. Correr perde massa magra. Correr perde? Perde? Correr perde massa magra. Infelizmente, são dois corredores. Sério? Correr perde massa magra. Correr 10 quilômetros já perdeu massa magra. Já perdeu. Eu não sei agora, não sei fazer agora a conta. Eu estou cansado ainda da viagem, Fernando, para fazer essa conta de cabeça. Mas o cara que corre 10 quilômetros, eu estou com o professor João, que é paraquedista do nosso país, um dos maiores paraquedistas brasileiros, que é Guinness aqui. Faz essa conta para mim. Uma corrida de 10 quilômetros, quantas gramas perde uma pessoa, João, professor? Por gentileza. Seria interessante o povo saber, porque as pessoas acham que correr fortalece as pernas, não fortalece nada. Fortalecer as pernas. O senhor não é a favor daquela corrida, principalmente aquele atleta amador. Eu sou 100% a favor de correr.
Eu já convidei, nós vamos correr todo mundo em Maringá, o dia que aparecer aí, que eu vou aparecer em Maringá. Eu vou aparecer, eu vou dar uma aula em Maringá. Eu vou descolar aí para dar uma aula aí na faculdade de Maringá, vou dar uma aula de neuromuscular, uma aula acadêmica, e vou convidar todos os seus seguidores. Vou falar com o reitor, o diretor lá da escola, vou pedir que vocês falem, olha, tem um jornalista famoso da cidade, e que todos os pacientes que ele encaminhou para a nossa clínica possam vir aqui escutar essa aula. Eu vou dar uma aula. É fundamental a gente ter uma atividade aeróbica, que, por exemplo, a corrida mas a gente aeróbica só não basta. Não basta só andar. Essa frase, a gente nasceu para caminhar, metade dela é correta. A gente nasceu para caminhar. Um homem é bípede e nasceu para caminhar. Sim, está correto. Mas ele não nasceu para só caminhar. Ele nasceu para caminhar, ele nasceu para correr, ele nasceu para nadar, ele nasceu para pular de paraquedas, ele nasceu para pensar, ele nasceu para criar. O homem não nasceu só para uma coisa. Infelizmente, vocês aí, né, eu ia falar, mas não pode falar, esqueci, Fernando. Eu ia falar com o Congresso Nacional. A gente só não nasceu para passear. Entendeu, Fernando? Nós todos nascemos para trabalhar. E vou dizer mais a esse mesmo pessoal do Congresso. Eu conheço gente no Congresso que luta para ter, é ridículo para mim, para todos eles. O cara lutando para ter mais aposentadorias, lógico, para ganhar mais dinheiro, mas ele está lutando contra ele mesmo, porque o trabalho, esse indivíduo que pensa que está ganhando dinheiro público sem fazer nada, ele está se matando sozinho, porque o trabalho físico e mental é uma força que nós temos para ter saúde e para envelhecer com dignidade, para poder chegar a uma idade mais avançada. Isso é maravilhoso, porque aproveitar a vida por inteiro, né? Então, o trabalho é fundamental, né, Fernando? Sim. Eu espero que você continue trabalhando mais uns 40 anos, como você está com 48 agora. Então, pelo menos mais uns 40 anos. Mais ou menos. 48 tem... 48 tem o Dr. Ben, eu estou com 35. 35? Parece mesmo. O Dr. Ben, o pessoal fala muito de suplementação. Que vitamina como para poder ficar com a massa, ganhar mais massa magra, além do exercício. Não é inteligente, telespectador, não é inteligente. Porque se você usa qualquer artefato, né, qualquer hormônio anabolizante, qualquer coisa sintética, não é por minha causa, eu estou dando uma informação, é por causa foi Deus que fez assim o tecido muscular esquelético. Ele se hipertrofia com defeito, Fernando. Então, o músculo pode aumentar de tamanho, mas ele sofre muita lesão muscular, entendeu? Então, não vale a pena. E a lesão muscular grave, ela dá trabalho, né, para a saúde de uma pessoa, ou para um atleta, por exemplo. Mas suplementar magnésio, suplementar cálcio, suplementar vitamina C... Olha, a gente suplementa... Você fala muito em creatina. Sou da medicina do meu pai, né, que acho que dizia assim, a gente deve suplementar, essa coisa de suplementação alimentar, porque ele foi um grande pediatra, né? Ele era muito arauto da amamentação no peito, né, da mãe da filhinha. Ele foi um arauto muito forte sobre isso, da amamentação. Ele dizia que não tem nada igual à amamentação. E eu me lembro, talvez, dele ter dito assim, que a gente só deve suplementar uma alimentação que não é adequada, entendeu, Fernando? Porque se a pessoa comer bem, professor João, se a pessoa estiver comendo bem, ela não precisa pensar em comer bobagem, entendeu? Porque ela já está comendo bem, Fernando. Eu acho que é por aí. Então, a alimentação natural já é o suficiente. Eu não diria que é suficiente. Nós temos, a vida é sempre um contexto. O professor João acabou de falar aqui do meu lado a palavra dormir. Dormir, né? Então, dormir é uma coisa fundamental e que dá para trabalhar. Tem pessoas que trabalham com sono. Então, as pessoas que não dormem, eu vou ajudar todo o telespectador agora. As pessoas que não conseguem dormir direito, existem pessoas que não precisam, às vezes, nem ser médicos. Tem psicólogos, bons que trabalham com sono,
deve ter aí no sul do país, com certeza deve ter em Maringá, que podem ajudar vocês a dormirem melhor as suas noites. Puxa vida, se vocês fizerem atividade física e dormirem bem, vocês vão sair voando lá naquele parque que a gente for ir na hora que for correr, Fernando. Em vez de sair correndo, eles vão sair voando por ali. Dormir bem e fazer atividade física. E outra questão que eu sei que o Dr. Benny preza muito é essa questão da yoga, da meditação, do equilíbrio emocional. Isso também ajuda, né, Dr. Benny? A yoga, eu sou um arauto da yoga hoje em dia. Eu sou arauto da yoga hoje em dia, mas como eu nunca pensei, como eu nunca imaginei em toda a minha vida. Eu vou ser honesto com o telespectador. Eu não posso falar umas coisas que eu não sou. Para mim, quem fazia yoga, na minha época, eu pensava que era uma coisa de homossexualismo, sabe, Fernando? Eu vou falar a verdade. Eu achava isso. E hoje eu sei da estupidez, tenho vergonha de estar falando isso no ar, mas pelo menos estou tendo a coragem de falar isso. Uma estupidez que eu possa ter pensado na minha vida. Porque a yoga é tão fundamental para a saúde humana. Eu utilizei yoga aqui na reabilitação, por exemplo, para melhorar a função respiratória de um determinado paciente. A yoga pode ser utilizada para aumentar a massa muscular de um determinado paciente. A yoga pode ser utilizada para até mudar a vida completamente de um determinado paciente, fazendo com que o paciente reflita sobre as coisas que estão acontecendo na vida dela, o que está realmente acontecendo, ela fazer uma reciclagem do que está acontecendo, e isso melhora, pode mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que a yoga tem vários campos extraordinários. E eu sou um arauto. Arauto significa, eu sou um apaixonado pela yoga. Ontem eu fiz yoga, graças a Deus, eu estava muito cansado, eu e a minha esposa, que também é idosa, né, Fernando? Você sempre briga comigo, que ela vai brigar comigo. Não fala isso, não fala isso. Mas ela não parece idosa. Não parece, não. Muito pelo contrário. Agora, doutor Benny, as pessoas estão perguntando aqui, tenho 50 anos, posso começar a fazer exercício? Tenho 60 anos, posso começar a fazer exercício? Como é que chama esse? Como é que chama esse telespectador? Ângela e Maria Angélica. Ângela e Maria Angélica, vocês estão demorando, né, meninas? Vamos ficar bonitas, mais bonitas, bonitas por fora e também por dentro, porque correr melhora também a nossa pessoa por dentro, porque você tem um monte de coisas que acontecem, proteínas que causam, por exemplo, ganho de massa muscular, né? Proteínas que são verdadeiros hormônios que dão uma sensação de bem-estar. Por exemplo, meninas, eu duvido que se vocês fizerem uma corrida de 5 quilômetros, não precisa se matar, não precisa dar a volta inteira do parque. Vai correr 5 quilômetros num trote, um trote que não precisa nem ser a grande, vai. Um trote a 5,5, vai. Um trote que qualquer uma de vocês pode fazer. Um trote a 5,5 km, 1 minuto. Vai correr 5 km a 5 km. E depois eu duvido que vocês podem escrever aí para o Fernando Betete. Quantas de vocês não se sentiu muito, muito melhor, muito mais legal, muito mais, assim, bem disposta? Porque é isso que o exercício físico faz. Pelo menos esse tipo de exercício aeróbico, né? O exercício anaeróbico também pode modificar o humor, mas nadar, correr, surfar, por exemplo, é o exercício que eu conheci na vida, agora, recentemente na minha vida. Eu acho que surfar é o exercício que mais me dá prazer na vida hoje em dia, e talvez eu nem teria jogado tanto futebol, sabia, Fernando? Que é uma coisa absurda, porque para mim futebol era tudo na vida antes. Doutor Benny, aí na sua clínica, qual que é o tipo de doença mais comum que chega aí para você fazer o tratamento? Olha, acabou de chegar uma família inteira de Fortaleza, que a mulher não parava de chorar, E tá assim, olha, o professor João está aqui de testemunha aqui do meu lado, que eu vou contar agora, e sentada na cadeira, falando que não anda, e não parava de chorar, e falando com disfasia, quer dizer, uma fala parecida com a da esclerose lateral amiotrófica do começo, né?
imitando essa doença, que ela não tem de jeito nenhum, e nós colocamos ela no primeiro dia, logo de cara, com o nosso chefe de reabilitação, que colocou ela de pé, devagarzinho, com categoria, ela ficou de pé, e depois de ficar de pé, ela deu os primeiros passos, logo no primeiro dia, Fernando, sem tomar nenhum remédio, sem o médico, que sou eu, né? Acabei sendo o médico dela, ela veio de longe para me ver, sem eu ter dito praticamente nada para ela, ela passou apenas com um psicólogo que a gente trabalha aqui, que é o professor Ângelo Monesi. Ele é um psicoterapeuta, ele é extraordinário, e ele deve ter falado algumas coisas boas para ela. O fato é, Fernando, o resultado, o que interessa para nós é o resultado. Em neuromuscular, não dá para ser vereador, nem deputado, não dá nem para ser presidente da República, Fernando. Ou o cara tem músculo e ele anda, ele corre, ou ele nada, ou o cara fala, canta, não tem problema para falar, ou ele não tem, entendeu? Então, em neuromuscular, ou é ou não tem como dizer que não é. Né? Não tem como dizer que não funciona. O que importa é o resultado. Essa mulher, Fernando, é um dos exemplos que eu quis dar para você, uma mulher tetraplégica, sem diagnóstico, né? Que vem lá do fim do Nordeste, né? Que é a maior quantidade de pacientes que a gente tem recebido aqui na clínica no último ano. Bem como se fosse uma esperança última, porque essas pessoas foram atendidas por neurologistas que receitam um remédio chamado Riluzol. No canal do Fernando Bettetti, eu estou entrevistando o Dr. Benny Schmidt, um dos maiores neurologistas do Brasil e também reconhecido no mundo inteiro aí. Ele trata muitas doenças neurodegenerativas, paraplegias, tetraplegias, e tem tido muito sucesso lá. Ele é uma referência no Brasil aí. Então vamos aguardar aqui a volta do Dr. Benny Schmidt, falando sobre massa muscular, ânimo no sentido de viver, de fazer exercícios para você mais saúde. Pode fazer sua pergunta. Quer fazer uma pergunta aqui para o Fernando Bettetti? Vamos responder aqui enquanto o Dr. Benny não chega aqui. Antônio Leopoldo ali, chegou o Dr. Benny. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Estamos ao vivo aqui, Dr. Benny. Hoje, Fernando, desculpa, telespectador, se nós... Não, a internet cai, né? Dr. Benny, tem uma pessoa aqui fazendo pergunta. São tantas pessoas que eu não sei mais o nome dela. Mas ela quer fazer exercício e não quer ficar com a canela magra. Tem jeito? O que é canela magra? Olha só a preocupação. Canela magra é mais uma coisa genotípica mesmo, um genótipo dela. Ela tem as canelas magras, né? Olha, o nome dessa moça, eu não sei qual é, mas vamos supor que ela chame Cristina. Eu vou falar, olha, Cristina, vou dizer, vai por mim. Eu sou escorpião, sempre prestei atenção nas meninas, quando era jovem, né? E é muito melhor, Cristina, você ter canela magra do que canela grossa. Puxa vida, não é verdade, Fernando? Então, agora, a Eliane... Canelas. Mas você não pode deixar de correr por causa da canela. Muito pelo contrário, a canela for uso abaixo do joelho, né? Na tíbia, os ossos da perna e para o próprio pé, é muito bom a gente correr. Tudo que a gente não faz, Fernando, telespectador, vocês precisam entender uma lei da natureza. Tudo que a gente não faz, ou a gente deixa de fazer, a gente perde essa coisa aqui. Por exemplo, se uma pessoa deixa de dirigir, uma pessoa idosa, ela não vai voltar a dirigir nunca mais, se passar um determinado tempo. Se uma pessoa deixa de nadar, ela não consegue mais entrar na piscina e nadar 1.000 metros, por exemplo, como ela gostava de nadar. Entenderam? Quer dizer, a gente sempre precisa estar fazendo as coisas que são gostosas na vida, até para essas coisas gostosas durarem o máximo de tempo possível, né? O nome dela é Lea Hirata. Lea Hirata. Lea. Então, você já ouviu para as tuas canelinhas? Pode continuar correndo e não se preocupa com elas. Se você tivesse a canela grossa, aí poderia ser até alguma coisa, alguma patologia, né? Um edema de membro inferior,
mas, assim, canela fina é uma questão genotípica e só deve melhorar a sua beleza de moça, né? Mulher de Doutor perna. Lene, a Isis está perguntando quantos quilômetros pode correr por dia sem perder massa magra. Tem essa fórmula? Quantos quilômetros pode correr por dia sem perder massa magra? Ela quer saber a quantidade de quilômetros para não perder massa Veja magra. bem, você pode correr 3 quilômetros, que é uma corrida razoavelmente curta, e vai perder poucas calorias numa corrida de 3 quilômetros. O que provavelmente vai dar uma perca. Eu falei que quem a corrida corre perde massa magra, por exemplo, um corredor de uma corrida como a Olimpíada, né? Uma maratona, né? Agora, uma corridinha de 3 quilômetros não vai perder, que vai perder a massa muscular. Agora, quem achar que correr vai ficar musculoso, com os bíceps bons, ou com o peitoral, de jeito nenhum. Então, para ganhar massa muscular nesses músculos, a gente precisa trabalhar com peso, Fernando. Telespectador, eu não sabia disso, de como isso é importante. Eu não achava que quem trabalhava com peso era homossexual dessa vez. Isso também é verdade. Mas eu não gostava de pegar peso. Eu não gostava. Para mim era chato. Eu gostava de jogar futebol, Fernando. Fui boleiro. Joguei no São Paulo com 17, 18 anos, até quebrar a perna. Todo mundo lembra, quem está vivo, né? E todo mundo lembra que eu jogava bem futebol. Sabe disso, né? Eu não gostava de pegar peso. Eu não sabia, eu estava estudando medicina, eu nunca sabia que ia ser neuromuscular. E eu quero dizer uma coisa para vocês, telespectadores, é fundamental carregar peso, é fundamental trabalhar com peso, manter a massa muscular, principalmente um idoso. O Fernando não é idoso, o Fernando está tranquilo, sem vergonha, entendeu? Nosso apresentador. Tranquilo, porque ele nem exercício físico esse danado precisa fazer, porque ele já nasceu assim, magrão, bonitão, ele não precisa fazer nada. Pega o microfone. Agora, tem que pegar peso, telespectador. Quem é idoso, é chato, é horrível no começo. Se nunca pegou peso da vida, pior ainda, tem que pegar peso. O remédio não está na farmácia, o remédio está dentro de vocês mesmos. De ter essa força de vontade para ir treinar. Passa frio. Hoje fez frio e eu fui treinar. Eu fiz alguma coisa. Porque só tem uma coisa... todo o programa do Fernando disse essa mesma frase. Ela vai ficar para sempre. Sempre. Porque todo o programa dele disse essa frase. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer na vida, é não fazer nada. A única coisa que realmente a gente não pode fazer na vida, Fernando, é não fazer nada, porque a vida não reconhece a inatividade. A gente perde um monte de coisas se a gente ficar sem fazer nada. Perde bom humor, perde o próprio momento de que está vivendo, né? A vida é espetacular para mim, a vida é espetacular para todo mundo, ou para a grande maioria do mundo. Acha a vida espetacular, e é por isso que o mundo está vivo, com tanta coisa ruim que aconteceu no mundo, com guerras abomináveis, como cortar a barriga de uma mulher grávida, dando risada. Então, para o mundo estar vivo é porque a imensa maioria do mundo... Desculpe, telespectador, nós precisamos desligar isso, professor. Obrigado, professor. A grande maioria do mundo acha o mundo espetacular. Então, a maioria espiritual sempre tem que vencer, na minha humilde opinião. E é por isso que nós estamos aqui e aproveitando a vida, mesmo acontecendo coisas tão horríveis, guerras tão horrorosas. Eu citei a guerra dos terroristas, mas a guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia, todas as guerras são estúpidas. É inacreditável para um professor de medicina, Fernando, acreditar. Se eu não estivesse acordado, que eu estivesse dormindo há 2 anos atrás, eu jamais poderia dizer na minha vida, há 20 anos atrás, que eu ia passar por isso, que eu ia ver guerras desse nível. Sim. Eu não sei você, Fernando, eu não sei se você conseguiria ter imaginado uma coisa dessa, em pleno século XXI, um
um desenvolvimento de 2.000 anos, onde desenvolvemos tantas coisas, né? É sempre legal dizer, principalmente para os deficientes, não é legal para eles, mas é legal dizer para o deficiente, puxa vida, hoje em dia a gente vai no banheiro, né? A gente entra no banheiro, aperta um botão e pronto, resolveu o problema dos nossos... Mas há 2.000 anos atrás, não Era uma existia loucura. isso, né? Então nós evoluímos desde o banheiro, né? Há tantas coisas na vida, e fazer uma guerra do tipo da Ucrânia com a Rússia. Então, não tem culpado, eu não vejo assim quem é culpado, quem é responsável. Os dois são culpados, porque não é possível. Como é que um diálogo pode se perder uma coisa dessa, uma guerra, num momento de vida da condição humana que a gente se encontra, que teve já esse problema aí muito discutível, que é o problema do Covid, né, que está sendo discutido, coisas diferentes do que a mídia falou, estão sendo colocadas sempre na própria mídia para verem que muitos professores têm muitas ideias diferentes sobre o que aconteceu nessa Covid, e ainda não bastasse a Covid, ainda nós mesmos, por nossa própria vontade, fazer guerra, Fernando. Isso, para mim, é uma estupidez, né? É difícil, né, no século XXI. Agora, o doutor Bené, a Eliane pergunta o seguinte, ela tem 59 anos, ela malha todos os dias, mas não consegue ganhar massa muscular. Puxa, ela pode não ganhar massa muscular, mas ela é minha ídola. Como que ela chama essa moça? Eliane Guimarães. Eliane Guimarães. Então pode falar para ela que ela já tem 10 anos a menos só por saber do que ela faz, né? E ela tem que continuar a fazer isso e talvez tem que chamar um educador físico para orientar ela no ganho de massa muscular, que ela não está treinando certo, viu, menina? Moça, você não está treinando corretamente, porque do jeito que você treina, você deveria ganhar massa muscular. Agora, pode chamar um treinador físico que vai te orientar a fortalecer alguns músculos, por exemplo, posterior da coxa, glúteos, tibial anterior. Existem alguns músculos específicos, né, que precisa de um educador físico para te ensinar como a gente ganha massa muscular neles, tá bom? Mas a tua idade já baixou 10 anos aqui, só pelo que você faz, parabéns, você seja um exemplo para as maringaenses e para todos os telespectadores do Fernando Betete. Ana Paula Araújo, Ana Paula, ela está falando que fazer exercícios no formato HIIT, intensivo, intervalo, treinamento intervalado intensivo, né? Intensive Interval Training. Eu não conheço essa modalidade aqui. Corre 30 segundos, diminui a velocidade, 1 minuto e 30 segundos com outro tipo de exercício em picos. Ou seja, intervalos intensos e depois diminui. O que você me fala desse tipo de exercício, doutor? Ana Lúcia, eu posso falar muito pouca coisa. Ana Paula, perdão. Eu posso falar muito pouca coisa, porque eu não conheço esse tipo de treinamento de alta intensidade, não tenho experiência com ele, né, nenhuma, mas porque você me falou, ele é válido por um simples motivo. Hoje em dia, na literatura, Ana Paula, o que se fala são os tiros. Quer dizer, então a pessoa está correndo, tchan, 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 de repente ela dispara 100 metros, ou ela dispara 200 metros, um tiro de 100, 200 ou 300 metros. Esses tiros são sensacionais para a saúde humana, né? A gente libera um monte de proteínas que vão agir no corpo inteiro, que aumenta o metabolismo basal, que melhora a qualidade de vida. Então, os tiros são sensacionais. Então, esse método pode ter muitas coisas boas. Eu me desculpe a minha ignorância nesse termo. Melhor que ignorância, né, Fernando? Minha leiguice mesmo. Mas no fundo é ignorância, né? Mas eu não tenho experiência com esse tipo de treinamento de alto rendimento, não, Ana Paula. Mas parabéns, leva todo mundo para correr em volta do parque, esses 7,5 km aí que eu calculei, que vocês me disseram que tem, porque uma corrida de 7,5 km é uma corrida legal.
Vamos levar os Sexo na idosos. terceira idade ajuda a ganhar massa magra? Tinha que ter aqui, né, o Dr. Benny? Oi, oi? Sexo na terceira idade ajuda a ganhar massa magra? O quê? Fazer o quê? Eu não Sexo. entendi. Sexo. Sexo. Olha, a Rita Lee falou uma coisa sobre sexo que eu achei interessante. Pô, É. o cara tá apaixonado. Eu, por exemplo, eu me apaixonei pelo amor. Completamente. Pedi minha mulher de joelho em casamento. Você tem Sério? a vida inteira para fazer sexo? Você está com mais de 80 anos de idade? Você vai fazer, fica uma coisa estranha, né? Então, achei que ela falou uma coisa interessante. Eu vou lhe dizer, acho que eu sempre achei que falar de sexo é uma coisa que tem que ser guardada na intimidade de cada uma das pessoas. O sexo não deve ser explorado na televisão de nenhuma maneira, porque é uma das grandes coisas que a gente tem na vida, né? Poder ter relação sexual. O George Orwell, nós temos mais 30 segundos para falar sobre George Orwell? Pode falar. George Orwell é um dos maiores escritores, né, existentes na literatura. George Orwell escreveu. Agora preciso lembrar. 1984? Não, não foi 1984. Ele escreveu aquele livro do. Meu Deus do céu. Eu vou esquecer o livro do George Orwell. Que confundiram os homens com os povos. A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos. Então, chegou um momento, Ana Paula, todos os telespectadores de hoje, que estava uma baita briga, uma confusão entre homens e cachorros dentro de um quarto, e uma pessoa estava passando pela rua fora dessa casa e olhou pela janela para dentro desse quarto, e ela viu um monte de homens e cachorros brigando, só que ela não conseguia, cachorros e porcos brigando, desculpe-me, só que ela não conseguia distinguir, naquele momento em que ela passava e que ela olhou pela janela, quem era homem de quem era porco. Eu acho tão profundo isso, esse momento e essa descrição, e o George Orwell disse assim, vai chegar um momento no mundo do futuro que pode até desaparecer o sexo, as relações, sabe, humanas sexuais, porque o homem vai conseguir fazer bebês de proveta. E aí uma jornalista chegou perto do George Orwell, Fernando, e estava, mas aquela jornalista boa que nem você, boa, jornalista do bem, e perguntou para ele com vontade de receber uma resposta boa. Também tem isso. Acho que deveria ter no jornalismo, de vontade de receber uma resposta boa. E ela falou para ele, professor, e o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Né? E o George Orwell respondeu para ela, não deixe simplesmente que isso aconteça. Então, não deixem que isso aconteça, vale hoje para o mundo inteiro, Fernando. Nós estamos deixando acontecer guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, guerra no Oriente Médio. Nós não podemos deixar as guerras acontecerem. Os políticos do mundo têm que esquecer a guerra. A guerra é uma estupidez no século XXI. Essa estupidez precisa ser parada de uma maneira aguda, já, hoje, amanhã. A paz precisa vencer, porque, eu repito, a maior parte das pessoas adora viver e acha a vida espetacular. Não é isso aí, Fernando? Com certeza, Dr. Benny, com certeza. Pessoal, as pessoas estão perguntando como é que faz para consultar com o Dr. Benny. Está aqui o telefone da clínica, tá? Para você, ele tem uma equipe extremamente competente, dedicada. Então, se você quer informações, o telefone está aqui embaixo para você conhecer aí o trabalho de toda a equipe do Dr. Benny. Dr. Benny, estamos chegando ao final aqui da nossa live. E a mensagem para aquela pessoa que está esparramada lá no sofá da sua casa assistindo a gente, o que você fala para ela? Levanta hoje à tardezinha, tá um friozinho, veste uma malha, se agasalha bem e vai dar pelo menos uma caminhada aí pelo parque, uma volta inteira, uma volta pelo parque inteirinha, e que seja a primeira caminhada de um novo momento de vida para você, senhora, para o senhor. Eu repito, essa caminhada é só do bem, só coisa boa pode acontecer.
né? E durante a caminhada, a senhora ou o senhor fiquem pensando em coisas boas, na família que vocês tiveram, na família que vocês construíram, nas coisas boas que vocês fizeram na vida. Façam de tudo para que tudo seja o melhor possível sempre, porque a vida, eu repito, é simplesmente espetacular. É isso aí, Fernando. Muito obrigado. Vou agradecer aqui em nome de novo sempre da Escola Paulista de Medicina, da Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, do Laboratório de Patologia Neuromuscular da escola e da Clínica Almar. Muito obrigado vocês, Fernando Betete e equipe, por essa oportunidade única de poder falar o que a gente pensa e descrever as coisas carinhosamente, tanto muitas delas que o mundo está precisando, né, Fernando? Muito obrigado.